paz do Senhor, filhos e filhas de Deus, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Filha de Deus Oficial. Mais um vídeo no canal. Fiquei devendo um vídeo pra vocês na terça, não postei, não consegui postar, gente, não tô postando hoje. Hoje até esqueci que dia é hoje. Hoje é quinta, mas tem vídeo no canal, tá? Então, hoje a gente vai estar falando sobre Salmos 32, vou estar falando um pouquinho sobre o meu devocional com vocês. O meu devocional, diferente das pessoas, é à noite. Não sei se o seu devocional é de manhã, né? Que a maioria das pessoas é isso. Acorda, faz devocional. Eu não. Eu prefiro fazer devocional à noite, antes de dormir. Tá? Por quê? Primeiro porque de manhã é muito corrido pra mim por causa do trabalho. Então, a minha mente tá mais descansada à noite. Até mesmo pra estudar, pra pensar melhor. Porque como eu fiz faculdade 4 anos e meio, eu sempre estudava de madrugada. Então isso virou uma rotina pra mim. Então eu prefiro estudar à noite. Então o meu devocional é à noite. Coloca aqui nos comentários qual é o horário do seu devocional. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não sei, tá? Então hoje vai estar falando sobre Salmos 32, tá? Eu vou estar lendo número 6, número 7 e número 8. Diz assim: por isso, nos momentos de angústia, todos que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando de grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. 7. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição, eu canto bem alto a tua salvação, pois me tem protegido. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Só para a gente entender o contexto. Quando você chegar em casa, você vai ler o salmo completo, para você ter entendimento, tá? Eu li completo, aqui eu só vou passar só um pouquinho, para vocês não ficarem com um vídeo muito longo. Então, vocês me enganam, tá? Então, o salmo conta a história de um homem que pecou, recusou-se por um tempo a confessar o pecado, foi torturado pela culpa, mas que finalmente reconheceu seu erro e o confessou, obtendo o perdão do seu erro. Ponto. Obtendo o perdão, tá? Antes de tudo, eu quero saber se você já sabe quem é a pessoa que eu tô falando. Se você é bom de Bíblia, se você conhece a Bíblia, você já sabe quem é, tá? E essa pessoa que a gente tá falando é Davi, tá? Davi foi homem segundo o coração de Deus, mas ele errou também, ele pecou. Então, aqui a gente viu aqui, o salmista conta a história de um homem. Esse homem é Davi. Então, ele pecou, recusou-se por um tempo a confessar o seu pecado. Por quê? Porque Davi, ele pecou, ele sabia do seu erro, ele sabia do que ele tinha feito. Mas a gente entende o quê? Que ele, sendo rei, ele achava que nada poderia acontecer. Que por ele ter feito escondido, nenhum homem poderia falar nada. Mas ele, tem em mente que Deus viu. Tanto que ele se arrepende de todo o coração. Ele se arrepende verdadeiramente. Tanto que o perdão vai até ele. Deus o perdoa. Então, ele achou assim, nenhum homem viu eu pecar. Nenhuma mulher. Ninguém do palácio viu eu pecar. Então eu tô protegido onde eu tô. Eu sou rei. Ninguém pode fazer nada. Tá? Mas nada fica escondido aos olhos de Deus. Se você acha que você fez algo e que ninguém viu, Deus ele viu. Porque quando Adão e Eva pecaram, uma das coisas que eles fazem mais rápido é se esconderem. Mas Deus ele já sabia que Adão e Eva pecou. Sabe? Deus ele sabe de tudo antes mesmo de nós fazermos. Porque ele é Deus. Como eu já disse aqui nos vídeos, Deus ele conhece o que você pensa, o que dá dentro do seu coração. O homem não conhece isso, o que você pensa que está no seu coração. Mas Deus, ele sabe. Deus sabe antes mesmo de você fazer, de você falar, de você olhar. Ele sabe de tudo, porque ele é Deus. Apesar do que aconteça no mundo, Deus, ele continua sendo Deus. Então, Deus, ele já sabia que Davi ia pecar, já sabia. Deus sabe que nós somos falhos? Sabe. Deus sabe que nós erramos? Sabe. Deus sabe que nós vimos, tá brabo hoje, né? Que nós vimos de uma geração pecadora. Deus, ele sabe.
Então ele sabe que nós não somos 100% santos, mas que nós devemos buscar essa santidade para chegarmos até ele. Não é de qualquer maneira que eu e você vamos subir. Não é de qualquer maneira que nós podemos falar assim, somos cristãos. Ah, sou cristão, mas não leio a Bíblia. Sou cristão, mas não vivo em obediência. Tanto que todas as vezes que em si você pede a Deus uma palavra, muitas das vezes é ele te corrigindo. Por quê? Porque ele quer que você chegue perto dele. Para você chegar perto dele, você tem que viver uma vida onde você não vive por si próprio. Você tem que negar a si próprio. E isso é difícil. Então, aqui quando ele fala em relação ao pecado, onde a gente leu, a gente entende o quê? Que Davi era uma pessoa normal, como eu e você, apesar dele ser rei, dele ser escolhido por Deus, porque foi Deus que escolheu ele para ficar lá no reinado de Israel. Deus escolheu lá no comecinho, quando Davi era apenas aos olhos humanos um cuidador de ovelhas, mas para Deus ele tinha um olhar totalmente diferente, porque Deus o conhecia verdadeiramente. Então coloca Davi como rei. Onde os irmãos, ninguém dava nada por Davi, Deus ele dava sim um valor imenso. Ele conhecia Davi verdadeiramente. Então Deus ele unge a Davi a rei. E a gente vê essa história que é muito linda e que muito a gente tem que levar para dentro de nós. Apesar de eu ser humano, eu erro, mas eu tenho que conhecer os erros, eu tenho que reconhecer os meus erros, confessar com a minha boca. Não apenas falar assim, Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Quais pecados? Senhor, me perdoa pelos meus erros. Quais erros? A gente tem essa mania, Senhor, me perdoa pelos meus erros. Tá, mas o que você comentou? O que você falou? O que você pensou? O que você agiu? Porque assim, quando você em si tem o Espírito quando você tem o Espírito Santo dentro de você, aquilo te incomoda quando você faz algo errado. Isso é fato. Vírus. Cadê? Quando em si você erra, você fica com isso dentro de você. Assim, eu sou esse tipo de pessoa. Por isso que na maioria das vezes, eu prefiro ficar calada. Nem sempre eu consigo. Nem sempre. Sou ser humano. Mas aí, quando eu faço alguma besteirinha, aí o Espírito Santo vai lá e fala assim dentro de mim, Jamis, vai ter que ir lá pedir perdão. Aí eu falei, ai, pra que eu fui abrir a boca? Então, são coisas que quando você é cristão, você fica impaciente. Porque o Espírito Santo fica lá, ó. Vai lá pedir perdão, vai lá falar isso, vai lá fazer aquilo. Então, quando você em si faz alguma coisa de errado, ou então coisas que você não fazer, coisas tipo simples. A pessoa algo, respondeu algo, falou algo que não era pra falar, porque a gente tem que ter cuidado com as palavras e etc, sabe? Então, que a gente venha tomar cuidado com isso. Porque aqui foi apenas um erro que gerou muitas coisas na vida de Davi. Um erro grande. Ao olhar de Davi não era algo tão grande assim. Né? Porque ele poderia estar na guerra. Ele poderia. Era o que ele deveria estar fazendo. Estar na guerra. Mas ali ele faz o que faz e no final gera muitas consequências. Porque o pecado, ele nos traz consequências. Apesar da gente pecar, se arrepender, a gente vai colher o que a gente plantou, né? Então aqui Davi, ele estava colhendo o que ele plantou. Ele pecou e estava passando pelo momento dele onde ele estava colhendo as coisas que ele tinha gerado. Então aqui Davi, ele estava aflito? Estava. Porque aqui... Nossa, ótimo.